Então, representando a direção da escola, nós vamos trazer aos pais hoje o nosso protocolo realizado pelo Sabará, Hospital Infantil, que nos dá muita tranquilidade e segurança, muito apoio nessa nova etapa que estamos iniciando. Esperamos muito que vocês saiam seguros e prontos para nos ajudar nessa nova caminhada rumo ao final do ano. Uma boa noite para todos. Obrigado, doutor Francisco. Obrigado, Cidinha. Então, como a Cidinha já falou, né, nós somos eu e o Rogério talvez já seja conhecido de alguns de vocês, né, pai de alunas, né, nós somos do Sabará Hospital Infantil, né, e nós estamos aí participando desse projeto aí que se chama Sabará nas Escolas e que tem alguns braços aí, alguma coisa a gente vai falar durante a apresentação. Tá? E a ideia é a gente conseguir, né, passar para vocês todo o esforço, todo o trabalho e as ações, né, que a escola já tomou, o que vai precisar continuar sendo feito e qual que é a parte, né, de cada um de vocês, dos pais e dos alunos, para garantir que esse retorno às aulas seja de fato seguro, que essa é tudo isso aí que é exatamente isso que a gente quer. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Então é isso que a gente está nessa fase agora, né? Tá todo mundo meio preocupado. As escolas podem reabrir, né? Essa realmente é a pergunta da vez, né? É a pergunta de $1 milhão. É a preocupação de todo mundo. E qual que é a nossa resposta? Considerando desde o início da pandemia até agora e levando em conta como é que está a transmissão do coronavírus, o número de novos casos, taxa de ocupação de hospitais, seja internações em terapia intensiva ou internações em UTI, número de óbitos, quer dizer, todos os indicadores que a gente utiliza para avaliar como é que está caminhando a pandemia, a gente está num momento bastante propício para fazer essa retomada, porque a gente já está há 5 semanas com redução significativa e sustentada, mantida, do número de novos casos. Isso significa que a pandemia acabou, que é página virada e que a gente pode voltar à nossa normalidade, que a gente pode voltar a aglomerar na praia, no bar, na balada, em todos os lugares? De jeito nenhum. Tá? Quando a gente vai ver o número de novos casos aqui no estado de São Paulo, a gente tem entre 1 e 10 novos casos por cada 100 mil habitantes por dia. Isso, segundo a classificação do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, nos coloca num nível amarelo. Né? Então, eles consideram como verde, completamente seguro, quer dizer, não existe o risco de transmissão na comunidade é muito baixo quando a gente tem essa taxa menor do que 1, né? Menor ou igual a 1. Um novo caso a cada 100 mil habitantes por dia. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente ainda tem 9, alguma coisa, quase 10 casos. Então, significa que a gente precisa, que a gente pode voltar, né? O Brasil, até esse momento, é o país que permaneceu com as escolas fechadas por mais tempo, né? Essa ideia de fechar as escolas não foi uma ideia, não foi uma atitude só brasileira, isso aconteceu em todos os países do mundo, baseado no conceito que existia que o coronavírus talvez pudesse se comportar da mesma forma que o influenza, e que as crianças fossem vetores importantes do coronavírus. Então, da mesma forma como acontece com o vírus influenza, o fechamento das escolas seria um passo, seria um processo importante para ajudar na contenção da pandemia. O que se viu em países que não fecharam as escolas ou que fecharam por um tempo muito mais curto ou que fecharam apenas algumas séries é que o papel das crianças não é tão importante assim quanto na influenza, na gripe comum. Né? Isso não quer dizer que a criança não transmita ou que a criança não se infecte. Ela transmite, perdão, e se infecta também da mesma forma que os adultos, mas
ela não tem um risco de transmissibilidade tão alto assim, a tal ponto que ela possa ser considerada um vetor importante. Uma outra questão, né, bastante significativa que a gente precisa levar em conta em relação a esse momento de retorno é que não adianta a gente ficar esperando. A gente vai esperar o quê? Né? Então, existe muita expectativa que não bate com o que é real em relação ao que vai acontecer no próximo ano. Então, às vezes, a gente vê as pessoas falando: meu filho só volta no ano que vem, só volta no ano que vem, ou meu filho só volta depois que ele tiver vacinado. Então, qual que é a expectativa em relação à vacina? Se tudo continuar dando muito certo, como deu até agora, e é importante a gente lembrar, sem fazer nenhum tipo de torcida, que apenas 10% das vacinas que chegam na fase 3 vão para frente. Significa que, se a gente for considerar que hoje eu tenho exatamente 10 vacinas na fase 3, se seguir o comportamento de vacinas, né, anteriores a essa, apenas uma vai ser aprovada. A gente espera que não seja isso que aconteça. Mas se for isso que acontecer, tem outras 160 vacinas aí na fila de espera em fase 1 e 2 que ainda não chegaram. O que é que eu quero dizer com isso, né? Não quero deixar ninguém desanimado. Quero dizer que o fato da gente ter em torno de 10 vacinas na fase 3, que é a última fase antes da aprovação, não significa que todas elas vão ser aprovadas, que é só uma questão de tempo, que a gente está só contando os dias. Não. Essa fase realmente é muito importante para garantir, primeiro, que essa vacina de fato funciona. Então, tudo que foi mostrado até agora é que ela tem um potencial para funcionar, que ela é segura, mas a fase 3 é a que mostra a segurança dela num grupo grande de pessoas e que mostra a comparação da vacina versus placebo na vida real, se realmente ela vai reduzir o risco de adoecimento. E mais do que isso, qual que vai ser esse grau de redução? Tá? Porque a gente não tem expectativa que essa vacina seja, por exemplo, como a vacina do sarampo, que tem uma eficiência, ou a vacina da hepatite A, que tem uma eficiência de mais de 90%, 95% de proteção. Essa vacina vai ser muito mais parecida com a vacina da gripe, que protege principalmente contra formas graves da doença. Não é uma vacina que vai. Essa é a expectativa da ciência, que vai conferir o que a gente chama de imunidade esterilizante, que vai evitar a infecção. Ela vai evitar o adoecimento, ou vai evitar formas graves da doença. Pelo menos essa primeira geração de vacinas, que é possível, né, de acordo com o andar aí dessas pesquisas, que esteja disponível aí para a gente no final desse ano ou no início do ano que vem. Isso significa que as nossas crianças vão poder ser vacinadas em dezembro ou no começo do ano que vem? Não, de jeito nenhum. Tá? Poucas das vacinas que estão em teste atualmente têm crianças como população sendo testada. Né? Normalmente as vacina ou qualquer outra medicação, primeiro é testada em adulto e depois são testadas em outras faixas etárias, idosos e crianças. Então, duas dessas vacinas, né, justamente as que estão sendo, que vão ser produzidas aqui no Brasil, caso sejam aprovadas, né, a vacina de Oxford e a vacina chinesa, né, a Sinovac, elas abriram fora do Brasil recrutamento para crianças, mas em nenhum dos dois recrutamentos inclui crianças com menos de 2 anos de idade. Então, mesmo que essas vacinas estejam disponíveis aí o ano que vem, provavelmente as crianças não vão estar no grupo que vai ser vacinado inicialmente. Então, assim, se eu tenho uma situação que me coloca já de uma forma mais confortável, com menor risco, eu não tenho muito o que esperar em relação à vacina, quer dizer, não vai mudar nos próximos 2, 3 meses a minha situação atual. Então, por que não reabrir a escola levando em consideração todo o planejamento, alterações estruturais, modificações de protocolos que possa me garantir uma segurança? E aí vocês podem me perguntar, mas qual que é o grau de segurança que você promete? Qual que é o grau de segurança que você garante? Né, você pode garantir que o nosso filho não vai se infectar, não vai ter coronavírus, né, ou não vai trazer coronavírus para casa? Não, infelizmente a gente não tem como dar essa garantia, né? A gente não pode garantir que não vai acontecer nenhum caso de infecção. Aliás, é muito provável que aconteça alguma infecção.
depois da reabertura da escola. Por quê? Porque as pessoas começam a se encontrar mais, tá? Mas é importante que a gente lembre que no caso dos pais, a maioria desses pais já está se encontrando fora da escola, eles já estão trabalhando, muitos já estão frequentando restaurantes, alguns estão frequentando bares, outros talvez já estejam aí na aglomeração da praia, tá? Então a gente precisa apenas fazer uma avaliação do que é prioritário nesse momento e do que a gente vai abrir mão, quais são os contatos sociais que a gente vai abrir mão para que o filho possa voltar para a escola e que possa fazer isso de uma forma o mais seguro possível. Então, esse slide aqui é só para a gente mostrar todas as epidemias e pandemias que a gente enfrentou ao longo dos últimos 100 anos, né? Então, desde 1918, com a pandemia de gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, até as epidemias de gripe suína, de influenza, de gripe aviária, e isso serve para mostrar que as epidemias e as pandemias caminham junto com a humanidade. Se a gente for olhar, milhares de anos atrás também existiam e elas vão continuar existindo, apesar de todo o progresso da ciência. E vão continuar existindo justamente por conta do comportamento do homem em relação à natureza, em relação ao ambiente, né, invadindo, né, animais selvagens, fazendo com que aumente a chance de transmissão de muitos desses vírus que são normalmente causadores de doença em animais e que eventualmente podem passar para os seres humanos. E é justamente isso que acontece no caso do coronavírus, né? Então, os coronavírus são um grupo grande de vírus que normalmente são causadores de infecção em animais silvestres, principalmente em mamíferos, e que podem sofrer mutações, e essas mutações que acontecem ao acaso podem fazer com que esse vírus adquira a capacidade de passar de um tipo de hospedeiro para o outro e de ser transmitido dentro daquele hospedeiro, né, dentro daquela nova espécie. E foi isso que aconteceu com o vírus que a gente conhece hoje como SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da doença COVID-19. Né? Ele é um dos 7 coronavírus que causam doença em humano, além do SARS-CoV-2. A gente tem uns vírus que causaram a MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e a SARS lá no início dos anos 2000, que é a síndrome respiratória aguda grave, que teve uma epidemia com uma mortalidade muito mais alta do que a atual, mas com um número limitado de pessoas, né? Foram mais ou menos 10 mil pessoas que tiveram aquela doença e ela parou. Hoje em dia esse vírus ele não está mais presente, ele não se replica mais. No caso do coronavírus, ele tem duas características que fazem com que ele tenha uma alta transmissibilidade, né, que fazem com que ele continue se expandindo. Ele é muito transmissível e ele tem uma baixa letalidade, né? Então, menos de 1% das pessoas que se infectam com coronavírus morrem, né? E uma grande porcentagem das pessoas que têm a infecção pelo coronavírus tem formas assintomáticas, o que faz com que ele seja mais facilmente transmissível. Então, a gente tem uma infecção que que se tornou conhecida no início desse ano e que até o momento já infectou mais de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro, e só aqui no Brasil já estamos a caminho de 5 milhões de pessoas, 7 milhões nos Estados Unidos, 6 milhões na Índia e por aí vai. Como é que esse vírus é transmitido? Então, as pessoas que estão infectadas pelo SARS-CoV-2 eliminam o vírus quando tossem, quando espirram, né, ou quando falam ou cantam. Né? E essas gotículas que eles eliminam normalmente atingem as pessoas que estão próximas em torno de 1,5 metro de distância. Né? Então, esse é o alcance dessas gotículas. Mais ou menos entre 2 e 14 dias depois do momento da infecção, o indivíduo que foi infectado começa a apresentar sintomas. Isso a gente chama de período de incubação. Esse período de incubação varia de 2 a 14 dias, com uma média de 5 dias. Após a pessoa começar a apresentar sintomas, os indivíduos que têm quadros leves de coronavírus transmitem esse vírus para outras pessoas durante em torno de 10 dias, né,
contando a partir do primeiro dia do início dos sintomas. E as pessoas que têm formas mais graves, aquelas pessoas que precisam de internação hospitalar, principalmente as que vão para a UTI, podem continuar transmitindo o coronavírus por até 20 dias. Tá? Mas, de forma geral, o período de transmissibilidade do coronavírus é 10 dias a partir do início dos sintomas. Então, isso está resumido aqui nesse quadro. Aqui o momento de exposição ao vírus, quer dizer, o momento em que a pessoa se infecta, né? Entre 2 a 14 dias, período de incubação, ele começa a apresentar sintomas. Esses sintomas podem ter uma duração variável, né, de acordo com a gravidade do quadro, mas o que se sabe é que em torno de 10 dias após o início dos sintomas, o indivíduo está transmitindo, ele está passando, né, ele é infectante para outras pessoas. Uma característica importante desse vírus é essa aqui, né, eu chamei a atenção aqui, né, com essa elipse em vermelha. Em torno de 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, a pessoa que está infectada já pode começar a transmitir, né? O que faz com que seja um desafio a gente reduzir o risco de transmissão. Por quê? Porque a mesma pessoa que nem sabe ainda que está doente, ela já pode começar a transmitir. Por isso que é muito importante o rastreamento de contatos. Né? Se eu tive contato com alguém que tem sintomas, né, eu tenho que me afastar, ou tenho que afastar o meu filho da escola ou de outros contatos sociais. Por quê? Porque antes de começar a ter sintoma, eu, que me infectei, já vou começar a transmitir. Só detalhando um pouquinho mais essa questão da transmissão, né? A gente falou que as pessoas eliminam esse vírus quando tosse, né? Quando espirra, ou quando fala, ou quando canta, né? E a grande maioria das gotículas que são eliminadas são gotículas pesadas e que vão se depositar em torno de 1 a 2 metros a partir da fonte emissora. E quando eles se depositam, eles contaminam superfícies e objetos que estão próximos, dentro dessa distância de 1 a 2 metros. Então, podem contaminar um teclado de computador, um telefone, uma mesa, um carro, né, dentro do carro, enfim, qualquer superfície que esteja na proximidade. E depois de contaminado, esse vírus tem uma capacidade de sobrevivência. Isso significa que se uma outra pessoa, minutos ou mesmo horas depois, vier a ter contato com aquela superfície contaminada, essa pessoa vai ter a sua mão contaminada também. E pode contaminar outras superfícies quando ela toca outras superfícies. Então, atendi o telefone aqui como está no exemplo aqui para vocês, né? No slide. E aí depois, se eu vou lá e abro a maçaneta da porta, ou entro no meu carro, contaminei o volante do carro, contaminei a marcha, né? Enfim, saio contaminando todas as superfícies com quem eu tenho contato. E posso me contaminar também. Né? Posso colocar a mão no nariz, na boca ou no olho e me auto-inocular e acabar me infectando, tá certo? Como é que eu reduzo esse risco de transmissão, esse risco de disseminação da doença? Através da higienização das mãos. Se eu fizer uma higienização das mãos frequente, mesmo que eventualmente eu contamine a minha mão com uma superfície contaminada, com uma superfície que está suja com partículas virais, eu não vou levar essa contaminação adiante e não vou me infectar, porque o vírus não vai penetrar através da minha pele, ele precisa ser mandado, ele precisa ser colocado para dentro, e isso acontece quando eu coloco a minha mão suja na boca, no olho ou no nariz. Tá? A outra forma de proteção é através da máscara, tanto a utilização da máscara pela pessoa que está tossindo, porque se a pessoa que está tossindo tem uma barreira física, né, que é representada aqui pela máscara, né, ela vai reduzir em muito a quantidade de partículas que ela transmite. Então, a proteção conferida pela máscara é muito mais para quem está usando a máscara, né, no sentido de evitar contaminar outras pessoas do que para as pessoas utilizarem a máscara para se proteger. Então, quando eu vejo alguém que não utiliza máscara, essa pessoa não está simplesmente abrindo mão da sua proteção. Ela está expondo outras pessoas ao risco de adoecimento, porque aquela pessoa sem máscara, mesmo assintomática, ela pode transmitir o coronavírus.
Existe uma outra possibilidade também, que é além dessas partículas pequenas e que se depositam, né, 1 a 2 metros a partir do momento em que a pessoa tosse, existe formação também pela tosse, pelo espirro, de partículas menores que podem ser levadas pelo ar. E aí a importância de uma ventilação boa na sala, de uma ventilação boa no ambiente, ou da realização preferencial de atividades ao ar livre, em ambientes abertos, em ambientes bem ventilados, para que a gente tenha uma renovação constante do ar, né, e tenha uma diminuição do risco, né, de acúmulo de partículas virais e de possibilidade de inalação, né, e de contaminação pelas pessoas que estão frequentando aquele ambiente. Então, as 3 principais situações que aumentam a possibilidade de contaminação estão representadas pelo que a gente chama de 3 As. Né? É a aglomeração, quer dizer, muitas pessoas juntas, né? Porque quando eu tenho muitas pessoas, eu aumento a possibilidade que uma daquelas pessoas esteja infectada pelo coronavírus. Lembrar que a gente ainda não tem vacina contra esse vírus. Então, a probabilidade, né, dessa pessoa ter se infectado, principalmente se essa pessoa está trabalhando, está tendo múltiplos contatos, né, está frequentando o restaurante, está frequentando o bar, vai à praia, né, vai à loja, vai no shopping center no final de semana, né, e se ela não está, e principalmente se ela não está se protegendo, se ela não está utilizando equipamento de proteção, a possibilidade de ter alguém infectado dentro daquela aglomeração, quer dizer, dentro de um número grande de pessoas, aumenta muito. O outro A é a aproximação. Então, quanto mais próximo eu tiver, quer dizer, se eu entro dentro daquela distância de 1,5 metro, aumenta a chance que eu me infecte. E o último A é o de aeração. Então, se eu estou num ambiente com uma má aeração, que não existe uma boa renovação do ar, né, uma janela aberta, uma porta aberta, uma boa corrente de ar que consiga renovar o ar daquela sala, aumenta a chance de transmissão desse vírus. Então, são os 3 As que a gente tem que fugir: a aglomeração, a aproximação e a aeração ruim. A transmissão da infecção, né, dentro da escola pode acontecer de um aluno para um profissional da escola e vice-versa, mas também pode vir de fora. Né? Eu posso ter um pai de aluno contaminando um aluno, eu posso ter um amigo de um professor, contaminando uma outra, um outro profissional da escola. A gente traz essa ilustração aqui simplesmente para mostrar para vocês que as ações que a escola toma, elas podem reduzir daqui para cima. Eu posso reduzir o risco de transmissão dentro da escola, através de medidas de proteção, medidas de distanciamento, né, higienização dentro da escola, mas eu não posso evitar que isso daqui aconteça fora da escola, nos contatos externos dos professores e dos alunos. Por isso a importância de que a adesão a essas medidas ela seja completa, não só dentro como fora da escola. Então não adianta a escola ter uma bolha de alunos, quer dizer, ter um grupo pequeno de alunos que não se mistura, se quando esse aluno sai da escola, no final de semana ele vai para o clube e tem contato com dezenas de outras crianças, que por sua vez têm contatos em outras escolas, e isso daí vai sendo multiplicado, né, em progressão geométrica. Tá? Então, mesmo voltando às aulas ou principalmente agora voltando às aulas, a gente tem que reforçar mais ainda o conceito de distanciamento, no sentido de que eu preciso reforçar o distanciamento, eu preciso manter um certo distanciamento para garantir a segurança da volta às aulas. Eu, aluno, eu, profissional da escola, eu, pai, eu, mãe. Todos nós. Como é que a COVID se comporta em crianças, né? Então, desde o início da infecção, né, desde o início do aparecimento dessa pandemia na China, lá em janeiro, viu-se que as crianças e os adolescentes tinham menos casos. Então, o número de casos confirmados em crianças e adolescentes era desproporcional à representatividade que esse grupo tem dentro da pirâmide etária de uma determinada região ou de um determinado país. Então, por exemplo, países jovens como o Brasil e Estados Unidos, né, que tem entre 20% e 25% de crianças e adolescentes, pessoas com menos de 21 anos de idade, o número de casos de coronavírus confirmados dentro dessa mesma população é menor do que 2%. Tá? Então, eu tenho 25% na população de pessoas nessa idade na população geral, mas só 2% dessa população geral está infectado, né, tem caso confirmado de coronavírus. É óbvio que tem os casos assintomáticos, mas mesmo assim, provavelmente as crianças têm fatores
endógenos, fatores próprios, né, relacionados a questões imunológicas, à genética, ao desenvolvimento de receptores que fazem com que ela tenha uma menor chance de ser infectada, né? Então, isso não quer dizer que a criança não se infecte, mas ela se infecta menos. Tá? E uma vez infectada, ela tem uma menor chance de evoluir com formas graves da doença. Tá? Então, a chance de uma criança ter uma forma grave de doença é muito pequena. A chance de uma criança evoluir para óbito de coronavírus é muito baixa, né? Enquanto que isso vai crescendo à medida que a pessoa vai envelhecendo e atinge o nível máximo acima de 80 anos de idade. É óbvio que uma criança que tenha alguma comorbidade, que tenha uma doença grave, uma imunodeficiência, um diabetes que não está diagnosticado e que não está sendo tratado. Se essa criança se infectar, ela vai ter um risco maior do que uma criança da mesma faixa etária e que seja saudável de evoluir para uma forma grave. Mas comparado com outras faixas etárias, o risco da criança evoluir para formas graves e de necessitar de internação é muito pequeno. Quando a gente pensa em transmissão, a gente tem esquematicamente dois polos. Um polo que seria o de maior risco, que seria aquela vida que a gente tinha antes do início da pandemia, em que as salas de aula tinham um número normal de alunos, não existia nenhuma preocupação em relação a manter um determinado distanciamento. A higiene das mãos era assim, mais ou menos feita de uma forma não tão consciente, não tão intensa. Não existia nenhuma preocupação em relação a evitar compartilhar material da sala, então os materiais muito frequentemente eram compartilhados. As crianças, inclusive, eram estimuladas a dividir os seus brinquedos ou a brincar em companhia de outras crianças, né? E existia uma mistura de crianças de salas de aula e de turmas em momentos de intervalo, né? Fazendo com que as possibilidades de contato aumentassem muito mais. Então, essa é a situação de maior risco. Quer dizer, se a gente voltar exatamente do jeito que era antes, o risco de transmissão é muito alto. Qual que é a situação de menor risco? É fazer o que a gente está fazendo até hoje. Quer dizer, não ter aula ou ter aula apenas de forma virtual, atividades à distância. No meio do caminho, e aí vai depender do nosso comportamento, né, de como é que a gente vai aderir às medidas que estão sendo propostas. Eu tenho riscos intermediários, em que existe formação de turmas pequenas, atividades em classe, essas turmas não se misturam, essas turmas não frequentam o mesmo ambiente. Se as turmas utilizarem um determinado ambiente, esse ambiente vai ser higienizado antes da próxima turma utilizar. Quer dizer, uma série de medidas, né, visando distanciamento, utilização de equipamento de proteção individual, máscara, higienização de mãos, que é o que a gente vai falar aí a seguir, que vai fazer com que, de acordo com o grau de adesão que eu tenha a essas medidas, eu fique mais no polo de menor risco ou no polo de maior risco. Em resumo, tudo depende, quer dizer, a eficiência e a eficácia, melhor dizendo, da proposta, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, depende do grau de aderência que vocês né, e a escola tenham a essas propostas, a essa proposta. O que é o Sabará nas escolas? Então, o Sabará nas escolas é um projeto que tem vários braços, né? Um dos braços é o atendimento médico à distância, através de telemedicina, né? O outro braço é a criação de protocolos e fluxos de segurança, chamado protocolo de volta às aulas, e o terceiro braço é a consultoria para a volta às aulas, que é o que a gente está fazendo com a escola Maple Bear. O que é essa consultoria de volta às aulas? Então, ela consiste em visitas à escola, aplicação de um checklist, onde dezenas de critérios e fatores são avaliados e, se for detectado algum tipo de risco, apontado para a equipe da escola corrigir, reuniões com a equipe da escola, reavaliação da escola após reinício das aulas, revisão dos planos de adequação, se necessário, e em paralelo a isso, o acompanhamento por telemedicina, né, a partir do momento que as crianças voltam para a escola, e
o suporte à distância, através de plantões de dúvida e de webinários que são oferecidos tanto para professores quanto para os pais de aluno. Quais são as medidas que nós propomos para minimizar, para reduzir os riscos? Então, né, mais uma vez, frisando, a gente não promete risco zero, a gente não pode prometer isso. Tá? O que a gente pode prometer é que existe uma série de medidas baseadas no conhecimento científico e que, através da aplicação dessas medidas, a gente consegue fazer que seja seguro e que seja reduzido o risco de transmissão de infecção dentro da escola. Então, essas medidas vão desde triagem de tal forma que a gente consiga impedir a entrada de indivíduos sintomáticos na escola, até medidas de âmbito individual, como higiene das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara, distanciamento físico, formação das bolhas, né, que são pequenos grupos de alunos que não se misturam dentro da escola, né, e a gente estimula e orienta e reforça com os pais a importância de que fora da escola também, existe uma limitação do número de contatos que o seu filho tenha. Né? Então, a gente não está pedindo para ninguém se enclausurar dentro de casa, apenas para que, nesse momento, as pessoas considerem que não é hora para fazer uma festa de aniversário e convidar a vizinhança inteira. Tá? Então, vamos fazer uma festa de aniversário? Faz uma festa virtual. Né? Utiliza alguma outra alternativa. Provavelmente, se a gente conseguir, né, passar por esse momento, chegar a vacina, daqui a 1 a 2 anos a gente deve estar retornando para a nossa normalidade como a gente conhecia antes. Medidas relacionadas ao ambiente, que incluem limpeza e desinfecção de superfícies, ventilação, cuidado especial para a redução do risco em crianças e adolescentes que não devem voltar para a aula, porque tem fatores de risco, da mesma forma como profissionais da instituição que tem idade avançada ou que tem doença de base que fazem com que eles tenham risco aumentado de ter formas graves da doença. Nada disso funciona se a gente não tiver uma comunicação efetiva e um processo educacional sobre Covid-19, sobre a implantação dessas medidas de prevenção, direcionado tanto para as crianças, adolescentes, seus pais e responsáveis, e para a equipe da escola. E, por fim, fechando tudo, são as medidas de contenção e assistência. Quer dizer, é se preparar para quando alguém ficar doente. Não é e se alguém ficar doente. Vai ficar. Né? Quando alguém ficar doente, o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter tudo isso daí pronto e preparado. Todas essas medidas, aí, essas 11 medidas, elas podem ser sistematizadas, elas são sistematizadas nessas 7 categorias, que são as categorias que são utilizadas na hora da aplicação do checklist. Então, a gente tem categorias voltadas ao ambiente, ventilação, fluxo de pessoas, limpeza de superfícies, categorias de distanciamento, formação de bolhas, como é que essas bolhas estão sendo feitas, existe algum tipo de restrição de acesso dentro da escola, existe uma preocupação com populações vulneráveis, foi definida algum tipo de restrição de atividade. Eu não tenho atividades esportivas que têm contato próximo. Então, aqui durante esse período, a gente não vai ter aula de judô e karatê e não vai ter aula de canto, por exemplo. Ou as aulas de teatro, as crianças não vão usar as fantasias. Atividades de monitoramento, né, que incluem desde o reconhecimento de caso suspeito, tanto em casa quanto na escola, a triagem de sintomas em casa e na escola. Então, isso é fundamental. Os pais precisam reconhecer o sintoma a partir de casa, para que essa criança não saia de casa e não venha para a escola. Né? O fluxo dessa informação, meu filho hoje amanheceu com dor de barriga, ou amanheceu com febre, ele não está indo para a escola. Né? Isso precisa ser comunicado de alguma forma para a escola, ou via aplicativo, ou através de um telefonema. As medidas de proteção individual, higiene das mãos, etiqueta da tosse ou etiqueta respiratória, uso de máscara e outros equipamentos de proteção individual, vacinação, e aí a gente não está falando da vacina contra o coronavírus, né, contra a Covid-19, mas vacinação de uma forma geral e provavelmente dentro dessa turma de pais que a gente está falando, todas as crianças devem ter, provavelmente têm menos de 6 anos de idade,
e entram naquela categoria de crianças que devem receber a vacina contra a influenza, mesmo que estejam fora dessa faixa etária de 6 anos de idade. A gente recomenda grandemente que essas crianças sejam vacinadas contra a influenza, mesmo que esse ano já tenha passado o período de maior risco, que é o período do inverno. A gente não teve uma estação de influenza, porque as crianças não estavam tendo contato. A partir do momento que essas crianças voltarem a se encontrar, o risco de transmissão de influenza aumenta. Tá? Então, é muito importante que as crianças que não tenham sido vacinadas contra a influenza sejam vacinadas agora. Outras vacinas também, principalmente a vacina tríplice viral, aquela vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Por que é que a gente está falando especificamente ou especialmente dessa vacina? Porque a gente está tendo surto de sarampo aqui no estado de São Paulo. A gente teve uma grande epidemia o ano passado e esse ano a gente continua tendo casos em vários estados e aqui no estado de São Paulo também. Então, se a cobertura vacinal continuar baixa como está, né, e esse ano a cobertura vacinal no Brasil, de uma forma geral, não chegou a 50% da meta, né, a gente vai ter o retorno de doenças que a gente considerava como sendo doenças do passado, como é o caso do sarampo, a difteria e mesmo a paralisia infantil. Então é muito importante a gente reforçar, né, a necessidade de checar o cartão de vacina de seus filhos e reforçar a vacinação. Vacina não é escolha individual, vacina é pacto coletivo. Eu vacino o meu filho para proteger o meu filho e para proteger as outras crianças que não podem ser vacinadas, porque tem alguma deficiência imunológica, porque tem alergia, porque tem algum problema, né, que faz com que essa pessoa não possa ser vacinada. Medidas de contenção, né? A escola precisa ter um processo definido, e aí a Maplebert já tem isso aí definido, né? Para isolamento do caso suspeito. Para onde vai? Como é que vai ser feito esse afastamento? Né? Por quanto tempo o indivíduo sintomático vai ficar afastado? Né? Um processo para definir também o afastamento dos contactantes de casos suspeitos ou confirmados. Então, eu tenho alguém na minha casa, eu sou professor da escola, mas eu tenho alguém na minha casa, meu filho ou minha esposa, que está com suspeita de coronavírus. Então, eu também tenho que me afastar da escola. Ou a criança que frequenta a escola tem um irmãozinho que ainda não está indo para a aula, ou já saiu, já está em outra escola e que está doente. Então, essa criança que tem um contato domiciliar também não pode ir para a escola. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção e tem que cuidar não só do que está acontecendo dentro da escola, mas do que está acontecendo em casa também, para que o sistema funcione. A assistência, né, que é dado tanto por um profissional, né, responsável pelo atendimento dentro da escola e a consulta médica através, né, do processo da telemedicina. E o processo educacional, que é o que vai garantir que tudo isso daí funcione, que a informação chegue para quem tem que tomar a ação. Em relação à triagem de sintomáticos, a gente vai falar aqui de algumas ações que precisam ser destacadas. É muito importante que os pais tenham conhecimento de quais são os sinais e sintomas do coronavírus, para que possam fazer uma verificação diária antes da criança ir para a escola. Tá? Então, aquele hábito que a gente tinha antes do coronavírus, de teve febre ontem, mas hoje está bem, pode ir para a escola, a gente não pode manter. Criança que teve febre ontem, hoje não pode ir para a aula. A criança que está com o nariz entupido, ou que está se queixando de dor de garganta, ou que amanheceu com diarreia, não pode ir para a aula. Por quê? Porque até a gente superar essa situação de pandemia, qualquer quadro com febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor na barriga, diarreia, pode ser coronavírus. Então a gente tem que tratar como se fosse. E tem que segurar essa criança em casa até a gente ter certeza que não é coronavírus, ter um outro diagnóstico ou fazer o teste e ter certeza que aquele quadro, né, que aquela sintomatologia não está sendo causada pelo coronavírus. Verificação de temperatura na entrada da escola. Isso vai ser feito, é importante. Mas verificar só a temperatura na porta da escola isoladamente, sem a participação dos pais, fazendo a parte deles, checando os sinais e sintomas da criança antes de ir para a escola, não funciona. Vai funcionar em menos de 50%. Por quê? Porque na grande maioria das vezes a criança não está com febre na hora que chega na escola. Tá? Então, a possibilidade da criança ou mesmo do adulto ser detectado com febre no momento que chega é muito baixo. Então, essa triagem só funciona
ou só vai funcionar bem se ela for associada à triagem de sinais e sintomas, que precisa ser feita não só para as crianças, mas também para os professores, né, e para os demais funcionários, né, da escola. Isso daí a gente já conversou e eles já estão orientados em relação a isso. Além disso, os professores e a equipe, o porteiro, o monitor, ele também precisa estar atento para reconhecer os sinais e sintomas de Covid nas crianças, para que essa criança possa ser submetido às medidas de isolamento, né, caso ele comece a apresentar sintomas de Covid durante o dia. Então, aí está um resumo dos sinais e sintomas que a gente falou rapidamente, né, agora há pouco. Então, febre, calafrio, tosse, dor de garganta, congestão nasal, quer dizer, nariz entupido, coriza, que é o nariz escorrendo, né, aquela secreção no nariz, a falta de ar, que pode estar presente, mas normalmente aparece numa fase mais avançada da doença. Nas crianças dificilmente aparece, é muito mais frequente nos adultos e principalmente nas pessoas que têm as formas graves, e a dor no corpo. Junto a isso também tem alguns outros sintomas que não eram conhecidos no início do coronavírus, mas que hoje a gente viu que são muito importantes, que são a alteração do olfato, né? Então as pessoas muito frequentemente perdem a capacidade de sentir cheiro. Isso para as crianças pequenas dificilmente vai ser percebido, mas para uma criança maior e para um adulto é facilmente verificável. Então, nos tempos de hoje, nos dias atuais, né, comecei a ter alguma alteração do olfato, não consigo perceber o cheiro do meu perfume predileto, não consigo perceber um cheiro, diferenciar um odor ruim de um odor agradável, tem que pensar na possibilidade de coronavírus. A mesma coisa em relação a alterações do paladar, tá? Então, é muito importante ficar atento a esses sinais, porque eles têm uma alta especificidade. Quando eles estão presentes, eles falam muito a favor do coronavírus, mesmo na ausência dos demais sintomas. Eles podem vir de forma isolada. Distúrbios oculares não são tão frequentes, mas pode acontecer, olhos vermelhos, com coceira no olho, né, e sintomas sugestivos de conjuntivite. E nas crianças é particularmente importante ficar atento aos quadros, às queixas gastrointestinais, como diarreia, náusea, ou vômitos, e principalmente dor abdominal, tá? Então, a criança se queixando de dor na barriga, tem que pensar na possibilidade, principalmente aquela dor, né, que não passa durante o dia, tem que pensar na possibilidade de infecção por coronavírus. E o que fazer caso alguém apresente sintoma dentro da escola, né? Então, a escola já tem uma sala, né, uma área de isolamento, que é a enfermaria da escola, onde essa criança ou um adulto, um profissional da escola vai ser isolado, né? Essa criança precisa ser separada imediatamente e deve ir para casa ou para um serviço de saúde, dependendo da gravidade. O profissional de saúde da escola, seja enfermeiro, um técnico, um socorrista da escola, ele tem que estar capacitado para utilizar o equipamento de proteção individual adequado, também para que ele se proteja, de tal forma que ele possa cuidar daquela criança até que ela receba a orientação por meio do processo da telemedicina, tá? Então, essa criança vai receber o atendimento inicial, né, até que ela seja levada ao local onde vai ser feito o atendimento por telemedicina, que é dentro da própria escola, onde vai ser feito o contato com o serviço de atendimento médico e simultaneamente com os responsáveis, tá? Então, a avaliação por telemedicina dos alunos, ela pode ser feita tanto para alunos que apresentem sintomas durante a atividade escolar, né, durante os momentos que elas estão na escola, quanto fora da escola, né? A proposta não é para cuidar, por exemplo, de uma doença crônica, né? Não é para cuidar da doença de pele, da alergia, ou da asma da criança. Mas mesmo fora da escola, na véspera da aula, à noite, a criança começa a ter um sintoma, a telemedicina ela pode ser acionada, né, para auxiliar na tomada de decisão se essa criança precisa ser afastada ou não. Tá? Como é que isso funciona? Então, a criança que tem alguma sintomatologia, algum problema de saúde, né, ela vai entrar em contato, né, com isso é o fluxo dentro da escola, né? O profissional da própria escola, o socorrista, vai entrar em contato com a família da criança e com a telemedicina do Sabará Hospital Infantil. Essa criança vai ser atendida por um profissional especializado, um pediatra. Esse contato da telemedicina, essa ligação, ela pode ser compartilhada com
com os pais, com o pai, mãe ou com ambos, de tal forma que eles participem do processo de atendimento, recebam toda a orientação. Se houver necessidade de emissão de um receituário médico, esse receituário médico pode ser encaminhado pelo celular do responsável pela criança, e se houver necessidade de uma consulta presencial, essa criança vai ser orientada a ser levada para a consulta presencial. No caso seja crianças, adolescentes ou adultos, né, no caso de funcionários, suspeitos ou confirmados por coronavírus, essa pessoa precisa ser afastada, ela vai para casa, ela vai ser orientada a fazer a investigação, a coletar o exame diagnóstico e ela precisa ser afastada por 10 dias após o início dos sintomas. Então, se ela coletar o exame e o exame vier positivo, quer dizer, confirmou o diagnóstico de coronavírus, e se ela tiver um quadro leve, um quadro que não necessite de internação, depois de 10 dias do início dos sintomas, essa criança ou esse adulto é considerado como não transmissor, não infectante, e ele pode voltar para a sua atividade normal na escola. Se essa criança faz parte de uma bolha, né, então ela está dentro de uma sala, né, e uma das crianças da bolha começa a ter sintomas, todas as crianças da mesma bolha vão ser afastadas também, até que o caso seja esclarecido. Tá? Então, se o caso foi confirmado, todas as crianças daquela bolha precisam ficar afastadas em casa por 14 dias. Por que 14 dias? Porque é o tempo máximo do período de incubação da doença. Então, se eu tive contato hoje com uma pessoa, essa pessoa, né, suspeita de tem uma suspeita de coronavírus, ela foi afastada e foi confirmada, eu tenho que contar esse período de 14 dias, contando a partir de hoje, que foi o meu último dia de contato com ela, tá? Então, 14 dias a partir do último dia de contato. Depois de 14 dias, se eu não apresentei nenhum tipo de sintoma, eu posso voltar para a escola. Então, é importante também, tanto por parte da escola quanto por parte dos alunos e dos pais, né, registrarem também a possibilidade de outros tipos de contato. Se a criança utiliza transporte escolar para ir para a escola, né, se esse transporte é compartilhado com outras escolas, né, então são todos contatos, né, que precisam ser monitorados e que precisam ser rastreados para que a gente possa alertar e tentar reduzir, né, o âmbito, tentar reduzir o grau de transmissão de uma possível infecção por coronavírus para conter o risco de um surto. Rastreamento de contatos no domicílio, né? Então, aquilo que a gente falou anteriormente. Se uma pessoa na casa do aluno ou do professor também começa a ter sintomas, a escola também precisa ser informada. Por quê? Porque aquele aluno, mesmo que ele esteja assintomático, ou aquele colaborador, mesmo assintomático, também precisam ser afastados caso eles tenham contato com alguma pessoa na sua casa. Ah, fui numa festa esse final de semana e fui num casamento na Bahia e todo mundo no casamento da Bahia adoeceu. Então eu também tenho que ficar afastado, tá certo? Por quê? Porque eu também posso estar num período de incubação e até eu ter certeza, né, que aquelas pessoas que adoeceram na Bahia não era coronavírus, ou se era, ou se eu tenho certeza que eram, passou aqueles 14 dias do período de incubação, aí assim eu posso voltar tranquilo para a escola. Por isso a importância da limitação do número de contatos, porque quanto mais contatos, quanto mais contatos, quanto mais oportunidades eu tiver de exposição, quanto mais lugares eu frequentar, maior a chance de eu me expor e de acabar tendo um contato com uma pessoa sintomática. Além dessas medidas do que fazer em relação ao adoecimento, de como controlar, é muito importante uma lista de 4 medidas que a gente vai falar agora para vocês rapidamente, para a gente ter espaço aí para responder perguntas. Né? Então, a primeira medida é a higiene das mãos. A gente sabe que, apesar de ser um vírus de transmissão respiratória, né, a gente mostrou que esse vírus pode contaminar as superfícies e que a mão é uma forma importante de transmitir isso daí para outras pessoas e de mesmo se contaminar. Então, assim como acontece para outros vírus respiratórios, como influenza e vírus sincicial respiratório, para o coronavírus, a higienização das mãos também é uma forma importante de reduzir o risco de transmissão. É muito importante que a escola disponibilize, né, meios para que as crianças higienizem as mãos. E isso daí a Maplebert está fazendo, né, de uma forma bastante cuidadosa. Né? Então, em todas as salas de aula,
nos corredores, então tem disponibilização de dispensadores com álcool gel, né? As salas dispõem de pias com sabonete líquido, com papeleira, com lixeira, a técnica, né? Aquele passo a passo para a higienização das mãos, né, de uma forma bastante simples, né, e lúdica, também está disponível por toda a escola para ensinar as crianças a higienizarem as suas mãos de forma correta, e isso precisa ser reforçado, né, e abordado de forma bastante frequente para que se torne um hábito para todo mundo dentro da escola, para a criança, para os professores, para o porteiro, para o monitor, para o funcionário da limpeza, para o professor, para a pessoa que está lá na secretaria. Então, todo mundo precisa higienizar as mãos com muita frequência, porque a higienização das mãos é uma forma de quebrar a barreira de transmissão. Se eu higienizo minhas mãos, eu não levo o vírus para outras superfícies. E essa higienização das mãos, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita com o álcool em gel ou com a água e sabão. E quando é que a criança precisa higienizar as mãos? A criança e o adulto também. Sempre que chegar na escola, antes e depois das atividades, principalmente quando a criança volta do intervalo. A gente sabe que na escola ela está prevendo que parte dos intervalos, ou pelo menos um dia, o intervalo pode ser feito dentro da própria sala, né, para evitar o cruzamento de crianças, antes e após as refeições, antes e após utilizar o banheiro, após tossir ou espirrar, mesmo que tenha utilizado o lenço descartável, antes de colocar e depois de retirar a máscara. Então, qualquer manipulação da máscara tem que ser precedida, né, de higienização das mãos, tá? Para que eu não contamine a minha máscara, né, na hora de manipulá-la, e caso a minha máscara já esteja contaminada, depois de manipular aquela máscara, eu higienizo as mãos novamente. Quando eu saio da escola, né, então a criança é orientada, deve ser orientada a higienizar as mãos quando sai da escola, e ao chegar em casa, higienizar as mãos, tomar banho, trocar de roupa, enfim, todas as orientações. Ah, posso utilizar, na grande maioria das vezes, higienização com álcool gel. Tá? Só em situações quando eu tiver sujeira visível nas mãos é que eu preciso lavar com água e sabão. Então, a gente recomenda que sempre que possível a higienização das mãos seja feita com álcool gel. Por quê? Porque ela é mais prática, mais rápida e provoca menos dano à pele, menos ressecamento das mãos. Então, a etiqueta respiratória ou etiqueta da tosse são todas as medidas que a gente utiliza para evitar a disseminação de gotículas que a gente emite quando tosse ou quando fala. Então, vão desde a utilização de um lenço descartável, por exemplo, para cobrir a boca quando vai tossir ou espirrar, ou se eu não tiver um lenço descartável, ao invés de colocar a mão na frente da boca, eu utilizar o cotovelo, como está sendo mostrado aqui na figura, evitar frequentar lugares com aglomerações, manter o ambiente bem ventilado, higienizar as mãos com frequência. Então, uma série de medidas que a gente já falou anteriormente podem ser reunidas também dentro do rótulo, dentro do título de etiqueta respiratória. A outra medida é o distanciamento. Então, quanto mais distante a gente conseguir ficar um do outro, maior vai ser a chance. Então, em todas as situações, fila, dentro da sala de aula, no espaçamento das cadeiras, né, no caso daquelas crianças que ficam em carteiras, o espaçamento deve ser de pelo menos 1,5 metros. A gente sabe que para crianças pequenas, a possibilidade de manutenção do distanciamento, ela é praticamente, eu diria, impossível, né? Dificilmente a gente vai conseguir conter e fazer com que essas crianças respeitem esse distanciamento. Então, o que é que a gente faz? Porque, levando em consideração, né, e já aceitando como fato, que a criança não vai respeitar esse distanciamento de 1,5 metros entre um e outras. A gente vai aumentar ou vai reforçar os outros tipos de medidas de proteção, como higienização frequente do ambiente, reforçar a higienização das mãos da criança, fazer a criança parar em vários momentos durante a atividade para higienizar as mãos, pode utilizar a criança, dependendo da idade, já pode utilizar a máscara. Se ela não utiliza a máscara, ela pode utilizar o protetor facial. Então, a gente vai utilizar de outras medidas para tentar reduzir o risco de transmissão. É muito importante que os pais e outros visitantes não entrem no prédio, a fim de que a gente reduza o risco de contato com outras pessoas. Então, quanto menos contato a gente tiver, quanto menos pessoas a gente tiver contato, maior vai ser a proteção. Caso não seja possível
o distanciamento, podem ser instaladas barreiras físicas, barreiras de vidro, barreiras de acrílico, para proteger pessoas. Isso pode ser útil, por exemplo, em secretarias ou em locais onde a gente não consegue manter o distanciamento. Durante o momento da chegada à escola, é muito importante que esse distanciamento seja mantido, né? Ou a criança aguarda dentro do carro e, à medida que for entrando, o pai vai abrindo a porta e liberando a criança, ou se formar uma fila, essa fila tem que respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre uma criança e outra do lado de fora da escola. A manutenção da bolha, né, como a gente falou anteriormente, ela precisa ser preservada também fora da escola. Tá? Então, de preferência, fora da escola, a criança deve ter contato com as mesmas crianças que ela tem contato na sua bolha escolar. E fora desses contatos com as crianças da bolha, deve reduzir ao mínimo possível a possibilidade de outros tipos de contato, porque assim a gente minimiza o risco de aquisição do coronavírus. Para quem utiliza o transporte coletivo, o transporte escolar, importante verificar, né, se o tio da van está mantendo o distanciamento entre os assentos, higienização dos assentos após cada viagem, se as crianças estão sendo orientadas a utilizar máscara e a higienizar as mãos antes e depois de sair do carro. Os corredores eles devem ser sinalizados com sinais recomendando higienização das mãos, fluxos. As portas preferencialmente devem ser mantidas abertas para evitar o contato com maçanetas. O piso deve ser demarcado para que as crianças consigam entender o distanciamento. Todos os locais onde existem mesas e cadeiras, essas mesas e cadeiras precisam ser organizadas de tal forma que as pessoas não fiquem frente a frente uma à outra, a não ser as pessoas que fazem parte da mesma bolha. Sempre que possível, realizar atividades ao ar livre e sempre que parques ou brinquedos forem utilizados e que sejam de uso coletivo, esses brinquedos precisam ser higienizados antes de serem utilizados por outras crianças, por outro grupo de crianças. Preferencialmente, o lanche deve ser feito dentro da própria escola, né? Nesse primeiro momento, a cantina aí na escola não vai funcionar. Mesmo depois que a cantina estiver funcionando, a recomendação é que o lanche seja levado até a escola, até a sala de aula, ou grupos pequenos utilizem aquele espaço na frente da cantina de tal forma que seja possível manter o distanciamento. E, por fim, a máscara, a utilização da máscara. A máscara é uma das medidas mais importantes para a redução da transmissão, né? Dentro de todas as medidas que a gente chama de medidas não farmacológicas, a máscara provavelmente é uma das que tem o maior impacto e ela tem uma dupla função. O indivíduo que está utilizando a máscara, ele tanto reduz o risco de contaminar outras pessoas, como a máscara também protege esse indivíduo de ser infectado. Qual que é a política para a utilização da máscara? A máscara é contraindicada em crianças com menos de 2 anos de idade. Entre 2 e 5 anos, o uso deve ser incentivado, encorajado, mas a criança precisa de supervisão para utilizar a máscara de forma adequada, para que uma criança não troque a máscara com a outra, para que ela consiga retirar e colocar a máscara de forma adequada. Então, a criança precisa ser treinada, né, e educada para utilizar a máscara, mas nessa faixa etária, sempre com um uso supervisionado. Entre 6 e 10 anos, o uso deve ser recomendado e a criança já consegue começar a ter autonomia para uma utilização adequada da máscara. E acima de 12 anos, o uso da máscara deve ser obrigatório, mandatório dentro da escola, exceto em situações em que exista algum tipo de contraindicação médica para a utilização da máscara. Então, é justamente o que a gente fala aí. Algumas pessoas podem ter contraindicação, e aí, no caso dessas pessoas com contraindicação para a utilização da máscara, podem ser utilizados meios alternativos, reforçar o distanciamento. Caso não seja possível um local seguro, essa pessoa não deve voltar, essa criança ou esse profissional não deve voltar para a escola.
mas existem outras alternativas como o protetor facial. O protetor facial, né, ou escudo facial, ele não é um substituto da máscara, né? O protetor facial, ele foi criado para proteger principalmente os olhos, né, porque as gotículas do coronavírus, elas também podem penetrar pela mucosa ocular, né? E também para proteger a máscara, né? E ela reforça a proteção de uma forma geral para quem está utilizando o protetor. Mas ela também pode ser utilizada como uma forma de contenção, né, da geração de gotículas. Então, uma criança pequena que tem uma contraindicação, né, uma criança com menos de 2 anos, de utilizar a máscara ou que não consiga permanecer com a máscara, ela pode utilizar aquele protetor, porque na hora que ela fala, que ela grita, que ela conversa, aquele protetor vai reduzir o risco, vai reduzir a geração de gotículas dessa criança, ou vai reduzir o alcance das gotículas geradas por essa criança quando ela fala, e vai reduzir o risco de contaminação das pessoas que estão ao redor daquela criança. Algumas regras simples em relação à utilização da máscara. Então, a criança tem que sair de casa sempre com mais de uma máscara, né? 2 ou 3 máscaras de preferência. Essa máscara tem que ser trocada sempre que tiver úmida ou que for molhada, tá? Então, isso significa normalmente a cada 3 horas. Então, teoricamente, uma máscara seria suficiente para o turno inicial de ensino aí, que vai ser de 3 horas. Mas a gente sempre tem que pensar nas intercorrências aí que podem acontecer, a máscara molhar, a máscara sujar, então é importante que tenha uma máscara reserva. As crianças precisam ser orientadas para higienizar as mãos antes e depois de manipular a máscara, e a recomendação é que os pais enviem no kit da criança, né, junto lá da lancheira, um saco plástico limpo, que pode ser um saco tipo zip, né, identificado com o nome da criança, ou um saco de papel, para que a máscara possa ser colocada dentro desse saco durante o momento da refeição, né, para que essa máscara não seja colocada em cima da mesa, no chão, na cadeira e acabe sendo contaminada, né? E a criança, né, principalmente as crianças com menos de 6 anos de idade, precisam de uma supervisão para recolocar essa máscara após a refeição ou após a higiene oral. E, por fim, questões relacionadas à limpeza e desinfecção das instalações, né, das superfícies e dos equipamentos, são cuidados que a gente tem que ter. A escola modificou os produtos utilizados para limpeza, né? Tem uma linha que inclusive é utilizada em ambiente hospitalar, né? De uma empresa chamada Ecolab, que produz um material de muito boa qualidade, né? Tem uma série de dispositivos que garante que os desinfetantes vão ser adequadamente diluídos, de tal forma que tenham a eficácia desejada e que não provoquem nenhum tipo de reação adversa, não tenham um cheiro desagradável, né? E toda a equipe foi treinada e vai ser supervisionada, né? A gente vai rever a utilização dessas técnicas com os novos equipamentos e com os novos desinfetantes. Então, o processo e os protocolos de limpeza da escola, eles foram reforçados de tal forma que a frequência de higienização das salas, principalmente levando em consideração o que a gente chama de pontos de alta frequência de contato, né, maçanetas, interruptores, superfícies de mesa, mouses, teclados, enfim, tudo aquilo que a gente toca com muita frequência durante a aula, né, durante o período na escola, possa ser limpo com mais frequência, né? Aquilo que não pode ser limpo com frequência, que não pode ser limpo, já está separado para uso individual, e coisas de uso coletivo, como livros de biblioteca, por exemplo, que não possam ser desinfetados, ficarão em quarentena por 48 horas antes de serem disponibilizados para nova utilização. Era essa a apresentação. Antes de abrir para as perguntas, eu queria mostrar para vocês como é que ficou o manual, cartilha, nem sei que nome que a gente... Guia, né? Tá aqui o nome oficial dele. É o Guia de Orientação para os Pais.
Ficou muito bacana, muito bonitinho. Vocês estão conseguindo ver? Tá? Então, ele vai ser encaminhado para todos os pais. Todos estão vendo? Sim, Francisco, Ok. estamos. Então, ele tem quase 30 páginas, tem uma orientação geral sobre o coronavírus, como é que é feita a transmissão, quais são os sintomas, se eu estou com sintoma, o que é que eu faço. O que a gente recomenda é que que a leitura seja feita pelos pais em conjunto com os seus filhos, né, de tal forma que todo mundo consiga entender, né, consiga se preparar para esse retorno, que esse retorno não traga estresse adicional para ninguém, além do que já existe, né? O que fazer quando eu tenho uma pessoa que já está sintomática? Então, tem uma série de dicas para as outras pessoas em casa. Tem uma pessoa em casa que tem coronavírus. Como é que os outros moradores devem se comportar para reduzir o risco de transmissão? Dicas de higienização, né? E na escola, né? Então, quais são as ações que a gente precisa ter dentro da escola, né? A necessidade de observar os sinais e sintomas da criança, comunicação e contato com a escola, quem é o ponto de contato dentro da escola, né? Como é que eu vou fazer para entrar em contato com essa pessoa, quais são os critérios que eu tenho que levar em consideração para a criança não ser levada para a escola. Então, todo dia eu vou olhar lá aquela lista de sinais e sintomas e ver se meu filho tem algum desses sinais e sintomas. Se ele tiver algum desses sinais e sintomas ou tiver uma temperatura acima de 37,5, né? Ou se essa temperatura acima de 37,5 for verificada na escola, ou tiver tido um contato próximo em casa, né, ou com um amiguinho, né, ele também não deve ir à escola. Então, se respondeu sim a qualquer uma dessas três perguntas, a criança não deve ir para a escola e a escola deve ser informada. Algumas dicas em relação a rotinas antes, né? Então, algumas coisas que a gente precisa lembrar de colocar dentro da mochila da criança em tempos de Covid, né? Então, além da lancheira, dos livros, dos cadernos, do estojo, né? A gente recomenda álcool gel, máscara, uma garrafa individual é muito importante de água, né? Então, os bebedouros da escola eles estão todos travados, então aquele botão do bebedouro que libera água para a criança, né, ou adulto beber direto do bebedouro, ele não está funcionando, então os bebedouros eles só vão fornecer água para que essa água seja dispensada em copo ou em garrafa. Então essa garrafa deve ser de uso individual, né, precisa ser limpa diariamente, e aquele saquinho que a gente falou para as máscaras serem colocadas. Chegou em casa, o que é que precisa fazer? Lavar as mãos imediatamente, tirar a roupa, tomar banho. As máscaras precisam ser lavadas caso seja utilizada a máscara de tecido. Existem máscaras descartáveis também de tamanho infantil, mas não é fácil de encontrar, e a gente pode utilizar uma máscara de tecido sim, sem o menor problema. Essas máscaras podem ser lavadas com água e sabão, podem ser colocadas na lavadora sem nenhum tipo de restrição. O que mais aqui de importante? A gente vai oferecer a possibilidade de reuniões virtuais para tirar dúvidas, né? Então é muito importante que os pais participem dessas reuniões. Caso o seu filho tenha alguma condição médica que você considere que seja um fator de risco, é muito importante que essa condição seja discutida com o médico que acompanha a criança, que o médico ajude na tomada de decisão em relação a se a criança deve ou não voltar para as atividades presenciais da escola ou se deve continuar com atividades à distância. E explicar para a criança, né, contar principalmente para as crianças menores, que a escola vai estar um pouquinho diferente daquilo que ele está acostumado, né? Mas que isso não quer dizer que a escola não vai ser boa, não vai ser um local gostoso, que não vai ser um local legal para ele voltar. Aqui, reforço em relação às vacinas que a gente já falou, necessidade de treinar com a criança a higienização das mãos, uso de máscara, né? Etiqueta da tosse, né? Aquela tosse
com etiqueta, utilizando o lenço ou utilizando o antebraço. Enfim, tem uma série de medidas em relação ao transporte, se utiliza carona solidária, certificar-se que todas as crianças estão utilizando máscara, de preferência, se existe carona, essa criança deve ir com as crianças da mesma bolha, né? Isso é o preferido, é o ideal, né? Então, sempre que for possível, né, preservar a composição daquela bolha. E quando não for possível, né, tentar fazer com que as crianças de bolhas diferentes, fora da escola, utilizem máscara e mantenham o distanciamento. Eu acho que basicamente era isso. Aqui a gente tem algumas orientações em relação à utilização de máscara, são coisas... A grande parte do conteúdo dessa cartilha a gente falou aqui durante esta apresentação, né? Vocês vão receber essa cartilha em casa, né? Então, dicas para ajudar a criança a se adaptar ao uso de máscara, e a gente se coloca aí à disposição. Agora eu vou encerrar para a gente ter um tempinho aí para eventualmente responder alguma dúvida. É isso. Doutor Francisco, mais uma vez, muito obrigado por sua clareza. Você nos dá a exata dimensão dessa realidade, né? Dessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento que precisa ser encarado com muita seriedade e cada um tem que fazer a sua parte. Nós não estaríamos tão seguros se não estivéssemos de mãos dadas com vocês, especialistas. Nós não teríamos condições de fazer essa análise tão aprofundada, né, da situação. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Eu espero agora que os pais fiquem à vontade para perguntar o que desejarem. Obrigada, equipe do Hospital Sabará Infantil. Obrigado, Cidinha. Não sei, antes dos pais perguntarem, não sei se o Rogério quer falar alguma coisa, quer complementar alguma coisa em relação à telemedicina, alguma coisa que eu tenha deixado de falar? Não, Francisco, foi bastante perfeito, foi perfeita a sua apresentação, inclusive em relação à telemedicina. A única recomendação que eu dou é em relação à parceria com a escola, que ela visa não apenas esta retomada das aulas após o Covid, como também a estruturação de uma aproximação da escola a um cuidado pediátrico de maneira mais importante, né? Então, a gente sabe que a imensa maioria das escolas, elas não têm um médico, não têm um atendimento especializado dentro das escolas. E isso não é uma coisa específica do Covid. A ideia que nós temos é de aprofundamento desta relação, e para que toda vez que a gente tiver um novo problema com, por exemplo, o sarampo, como você citou, ou qualquer outra orientação em relação à saúde da criança ou à prevenção de doenças da criança, que o Sabará esteja perto das crianças. Acho que é muito importante essa aproximação entre hospitais e entre as escolas, porque este é o lugar onde mais tempo a criança passa. E, portanto, este é um local importante para que a gente possa orientar tanto as crianças quanto os seus pais. Então, esta parceria com o Mepuber, gostaria de agradecer, inclusive, a Cidinho Fragoso, que foram parceiros até na formatação deste produto, né? Então, eu agradeço aqui publicamente a dedicação que eles tiveram na realização deste projeto. E é isso, foi bastante bom, Francisco, parabéns. Se vocês quiserem mandar as perguntas pelo chat também, estou aqui atento. Doutor Francisco, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Eu sei que nós estamos preparados para a medição de temperatura de todas as crianças, mas eu pergunto se, ao fazer isso, no acesso da criança à escola, a gente não estaria
criando uma possibilidade de aglomeração ou de espera, considerando que os pais devem fazer essa medição em casa, devem estar atentos em casa, a gente não poderia restringir essa medição a ser realizada dentro da escola pela professora quando sentisse a necessidade ou percebesse alguma coisa diferente? Como é que você vê isso? Olha, se a verificação da temperatura for feita em casa, eu não vejo, eu vejo a possibilidade de ser dispensada aí essa verificação sistemática na entrada, porque de fato existe, e essa é uma preocupação, né, da geração de filas. E a gente já, né, comentou na apresentação que simplesmente verificar a temperatura sem o restante não funciona. Mas aí a gente precisa ter, vamos dizer assim, um compromisso realmente muito bem estabelecido e muito claro com os pais de que essa verificação foi feita, né? Porque às vezes você não consegue, a criança, né, normalmente a criança com febre, com uma febre alta, acima de 38 graus, ela vai dar sinais, Sim. né? Ela muda o comportamento, ela fica molinha, né? Fica mais paradinha. Mas às vezes numa temperatura limítrofe ali, 37,5, se o pai não está tão atento e já saiu de casa atrasado, nossa, né? Eu falei o pai porque normalmente isso é coisa de pai, né? Mãe não faz isso. Se tiver algum pai ofendido, me desculpe, mas isso não é coisa de mãe. Mas se isso acontecer, quer dizer, a gente acaba correndo o risco de perder, né, esse caso. Mas eu concordo com você, quer dizer, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente experimentar, Cidinho. O que eu proponho é a gente começar com a verificação de temperatura na entrada, né? Existe demarcação em relação ao distanciamento. E se por acaso nos primeiros dias a gente perceber que está gerando aglomeração, ou que a criança não fica na fila porque vê um amiguinho e quer ficar perto do amiguinho, enfim, se a gente perceber que o benefício disso daí não está sendo suplantado pelo risco ou pela exposição que a criança está tendo durante essa verificação, a gente volta a conversar e ver uma outra possibilidade, Ok. uma verificação na porta da sala, uma verificação depois que a criança já está dentro da sala. Enfim, O que a gente eu... pensou, desculpa, doutor, o que a gente pensou Não, pode complementar. foi medir nas salas. Conforme eles vão Uhum. entrando, coloca o face shield e aí a gente já vai medindo a temperatura, cada professora com os seus alunos. Pode ser feito também, as turmas são pequenas, então vocês conseguem ter controle sobre isso. Isso dá para ser feito sim, perfeitamente. Tá? Essa questão da medição da temperatura, né, eu acho que é só importante a gente falar, porque talvez, e até explicar para os pais, né, que não estiverem participando, né, dessa live, dessa aula, que vai ser feito dessa forma. Até porque é visto como uma coisa muito maior do que né? Existe uma supervalorização dessa questão da temperatura que a gente desmistifica um pouco, né? Ela sozinha não serve para nada, mas desde que ela seja feita de forma adequada, esteja disponível para uma triagem, caso você perceba alguma alteração de comportamento, né? Aquela criança está mais quietinha hoje, será que ela está subfebril, né? E para os pais saberem que aquilo não está sendo feito na entrada, mas está sendo feito dentro da sala. Ok, ótimo. Existe uma... Posso complementar só um detalhe aqui, Francisco? É até na noite anterior. Se eventualmente este pai perceber que sua criança está com uma febre, ele pode acessar a telemedicina mesmo não estando dentro da escola. Então, este é um detalhe importante da parceria do Maple Bear com o Sabará. O atendimento de telemedicina ele não é exclusivo apenas quando a criança está na escola, e também quando ela está fora dela. Por quê? Porque a ideia é prevenir que a criança doente vá para a escola. Então, esse é um ponto importante. Isso mesmo. Eu acho que é bem importante frisar
frisar isso daí. Quer dizer, os pais vão ter essa possibilidade de fazer essa consulta por telemedicina, né, mesmo fora do horário da escola. E tem uma questão que é sempre perguntada, né? E aí eu já me antecipo, né, porque o pessoal tá, não sei se tá tímido ou se tá tarde, ou as duas coisas, né? Mas é a seguinte questão: quem já teve coronavírus pode ter novamente? Ou mesmo quem não teve coronavírus, mas fez aquele exame de sangue e verificou que tem os anticorpos, quer dizer, já teve contato com o vírus, tem, né, sinal de infecção prévia, pode relaxar nas medidas de prevenção, quer dizer, está protegido, não vai adoecer novamente? Então a resposta é não, tá? Não. Então as pessoas que tiveram coronavírus não devem relaxar em relação às medidas de prevenção, porque a gente tem visto isso daí recentemente, né, tem sido frequente nos últimos 2 meses, casos de reinfecção. Quer dizer, pessoas que tiveram coronavírus agora nos meses de abril, maio, ou mesmo mais recentemente, e que agora estão adoecendo novamente. Já existem alguns casos confirmados na literatura médica de reinfecção. Então, provavelmente, a proteção conferida aí pela doença, né, a imunidade conferida pela doença é de curta duração, ou existe alguma característica individual, né, nessas pessoas que estão adoecendo e que a gente ainda não conhece, a gente ainda não sabe diferenciar quem tem risco de adoecer novamente e quem está efetivamente protegido, de tal forma que a recomendação é não baixe a guarda, né, mesmo que já tenha tido coronavírus ou que tenha o anticorpo, né, o anticorpo, diferente do que foi pensado aí há um tempo, não é passaporte da imunidade, não é objeto de desejo, porque isso daí vai me garantir tranquilidade. Não, eu preciso continuar me cuidando, né, e cuidando dos meus filhos e orientando as crianças e adolescentes a fazerem isso daí. Outra coisa... desculpa. Não, pode Não, falar. é que outra coisa que eu acho importante a gente falar, que amanhã, para os pais não entrarem na escola, né? Você falou do fluxo de pessoas, acho que por isso também foi uma das coisas que a gente decidiu por fazer um período só, por conta do fluxo de adultos e de pessoas que entram e saem da escola. Então, esse período seria só dessas crianças com essas bolhas que a gente vai formar amanhã. É isso, doutor? Exatamente. É muito importante a preservação desse conceito de bolha, né? Tanto dentro da escola, né? Então a escola vai estar tomando todos os cuidados, né, para evitar as misturas das bolhas, né? Então 2 bolhas não frequentam simultaneamente o mesmo local, ou se frequentam o mesmo local entre uma bolha e outra, tem feita a higienização, né, daqueles brinquedos, daquelas superfícies com as quais essas crianças vão ter contato. E isso precisa ser preservado em casa também. É aquilo que a gente falou. Ninguém está pedindo para virar enclausurado, né? Mas lembrar que a gente tem que ter um meio termo em relação aqueles cuidados, aquela quarentena inicial, em que realmente, né, para muitas famílias foi um período de ficar dentro de casa e que não saía para o prédio e que não brincava, né, as crianças não desciam para o play, né, e é um momento agora que provavelmente a maior parte dos prédios e condomínios já começaram a relaxar essas regras, já existe possibilidade de ter maior contato entre as crianças, mas esse contato ele precisa ser dosado, ele precisa ser administrado, tá? De tal forma que a gente reduza, né, ou consiga reduzir realmente, consiga fazer com que o número de contatos seja limitado, né, para reduzir a chance de infecção. Então, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai muito em linha com isso que a Cris falou. Eu acho que a apresentação foi excelente, acho que ficou muito claro todos os pontos que foram tomados pela escola, 100% segura de mandar meus filhos, mas para mim, eu confesso que eu não vi o vídeo que vocês mandaram no YouTube.
de volta às aulas, mas para mim não ficou claro a questão da entrada e da saída, porque antes a gente parava o carro, estacionava e cada mãe ou pai deixava a criança com a pessoa que ficava ali na porta, né? Agora eu tô na dúvida, eu vou chegar, eu vou parar meu carro e alguém vai pegar meu filho, ou porque eu tenho um bem pequenininho, então eu acho que esse foi o único ponto que para mim não tá claro, e na hora de buscar também. Mas eu não sei se eu tenho que ver o vídeo para esclarecer. Eu acho importante a sua pergunta. Mesmo com vídeo, é legal a gente explicar. Vocês vão entrar pelo lugar como vocês sempre entram. E assim, a gente vai até pedir a paciência para vocês, porque vai formar uma fila de carros ali. Tá? A ideia é que vocês não saiam até... A gente já fez umas faixas ali para limitar os espaços, né, dando espaçamento de 1,5 metro. E a ideia é que vocês não entreguem as crianças e a gente vai levar. As professoras vão estar ali para pegar. Então, a Ana Rita vai pegar leva, espera para não... Entende? Aí depois vem a Dedé, o Aval, pega volta, né? Para que eles sejam acolhidos, pelo menos com alguém que eles já tenham, já conheçam do começo do ano, né? E que não forme é o que o doutor falou, tem que ter quem vai, o fluxo, né, de mão e contramão, tá? Então, a gente tentar administrar, pode ser que alguma criança chore? Pode, e aí a gente vai ter que acalmar essa criança com todo cuidado lá fora, junto com o pai e com a mãe, para que essa criança se sinta segura para entrar na sala. Acho que vai ser desafiador, mas beleza, né? A gente tem que segurar um na mão do outro. Eu acho que as palavras foram muito importantes do Dr. Francisco, que é essa autoconsciência dentro da casa, né? Não adianta a gente jogar todas as responsabilidades para a escola se chega em casa não está fazendo o trabalho direito, né? Mas beleza, vamos lá. Tô animada aí para amanhã. Que ótimo. Nós vamos construir juntos, né, esse momento, porque é muito novo. A gente sempre teve o acolhimento como algo muito importante, né, a presença dos pais, entrar. E nesse momento a gente tem que restringir isso e contamos, né, com a compreensão de vocês e a paciência. Nós estamos juntos. Se vocês também entenderem que podem nos ajudar nesse momento, sair um pouco de lado com a criança, acalmar a criança, esperar o momento certo, para que a gente tenha tranquilidade e faça a coisa funcionar bem. E vai funcionar, eu estou com uma expectativa muito, muito boa. E com segurança, depois de tudo isso que nós temos, de que nós ouvimos hoje, do treinamento que nós tivemos, essa equipe do Sabará nos deixa absolutamente tranquilas. Eu estou muito contente. Vamos lá. Doutor Francisco, a gente tem uma pergunta aqui no chat, tá? Referente se existe um procedimento já acordado com os professores para a alimentação das crianças, para orientá-las como retirar máscara, comer, colocar a máscara, etc. E uma outra pergunta, se funcionários, alunos e pais da bolha devem ser testados. Eu vou começar pela de baixo, e aí eu peço para a Cris responder a de cima, mas eu acredito que não tem nenhum tipo de problema em relação ao auxílio, à orientação, à assistência das crianças em relação à retirada e colocação das máscaras. Mas em relação à testagem, né? Essa é uma questão que sempre aparece nas conversas, tanto com pais quanto com professores. Não existe recomendação de testagem sistemática antes do início das aulas ou periodicamente após o início das aulas. Talvez as pessoas que perguntam estejam vendo o que está sendo feito, por exemplo, na NBA lá nos Estados Unidos, que para entrar na bolha você faz um teste. Né? Só que aquela bolha é uma bolha que você fica completamente isolado, é como se eu entrasse... faria sentido, por exemplo, se eu fizesse um teste e a criança entrasse na escola e ficasse um mês aí, ou pelo menos uma semana inteira dentro da escola, sem sair, sem ir para casa. Tá?
Fora essa situação, não faz sentido. Por quê? O teste ele vai me dar uma situação, ele é um instantâneo, uma fotografia de hoje. Meia hora depois da coleta do teste, a criança que está circulando, né, que está indo em casa, que está indo para a escola, que está indo para outros lugares, ou seus pais ou os professores, pode se infectar, né? E depois aí de 2 ou 3 dias, ele pode começar a transmitir. Então, para que essa testagem funcionasse, eu teria que ter um intervalo muito curto entre os testes, para eu garantir que essa pessoa realmente não está infectada. Então, seria necessário que eu fizesse coleta de teste a cada 2 ou a cada 3 dias, o que na prática é absolutamente impossível, né? Tanto do ponto de vista econômico, né, de custo desse tipo de testagem, quanto do próprio procedimento para a realização do teste, que não é um procedimento agradável, né? Quem já fez a coleta do swab de nasofaringe, né, pode testemunhar que não é um procedimento doloroso, mas é um procedimento desconfortável. Então, o custo-benefício desse tipo de procedimento não é favorável. Então, não há indicação, né, para coleta de assintomáticos, exceto naquela situação em que se eu tiver um caso e eu quero testar outras pessoas que tiveram contato com eles, para não ter que esperar, por exemplo, 14 dias. Mas mesmo assim, um único exame isoladamente não me dá garantia. Por quê? Porque vocês lembram, né, que no começo eu falei que o período de incubação varia de 2 a 14 dias. Então, se eu fizer isso daí mais ou menos 5 dias depois do contato, eu vou pegar algumas pessoas, mas outras pessoas vão demorar até 14 dias para adoecer. Então, se eu fizer com 5 dias e liberar todo mundo, óbvio, quem já for positivo, eu já consigo fazer o diagnóstico, mas quem for negativo, eu não tenho 100% de certeza que essa pessoa vai permanecer negativa, ou se ela simplesmente ainda não chegou naquele momento. Então, resumindo, na prática, a gente não faz testagem de assintomáticos. E a gente também não recomenda que seja feito o teste de ponta de dedo, né? Aquele teste que é feito em farmácia, ou mesmo o teste que faz coletando sangue em laboratório para avaliar a presença de anticorpos. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, mesmo quem já tem anticorpos precisa continuar se protegendo. Tá? Então, na prática, por enquanto, gente, o que a gente tem é utilizar a máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento, higienizar com frequência as superfícies com que a gente tem contato e ficar esperando aí, torcendo para a vacina chegar, para que a gente realmente possa aumentar o número de pessoas protegidas e fazer com que, ao longo dos meses, né, essa doença realmente vá rareando até que ela esteja sob controle. Com relação ao lanche, todas as crianças terão um saquinho zip para colocar suas máscaras, né? Eles vão receber um chapéu com face shield também. Então, eles vão tirar, cada um tem o seu lugar, já está com o seu nome, por isso que a gente mandou a pesquisa para vocês. Então, tem o nome na cadeira da criança, tem o nome no lugar da mesa dela, cada criança tem o seu lugar. Então, todas as salas, nós teremos álcool gel, que a empresa que está com a gente de limpeza já forneceu, junto com um pano descartável. Então, as próprias professoras, junto com as crianças, vão limpar o seu lugar, eles abrem o seu lanche, cada um o seu, eles comem. Então, o lixo orgânico vai ser coletado num saquinho que ela já tem na sala de aula, as professoras descartam esse para fora da janela, aí o grupo da limpeza pega, sem entrar na sala, né? Porque a limpeza também não pode ficar entrando na sala e saindo de uma sala para outra. Então, eles lancham, a gente higieniza o face shield, lava as mãos, coloca de novo e continua, segue a vida, tá? Cris, é bom lembrar que nós pedimos neste momento que os pais encaminhem um pequeno lanche. Isso, porque nós não vamos ter a cantina funcionando. Eu mandei ontem até uma mensagem com algumas dicas, algumas sugestões para vocês mandarem, para dar, né, para vocês enviarem, coisa prática, pensando que eles vão ficar 3 horas lá.
né? Então é um período curto, mas ao mesmo tempo não é tão curto para não comer nada, porque eles vão tomar café às 7:30 da manhã, então é uma coisa prática, tá? E, Cris, só complementando o que você falou sobre o pessoal da limpeza, assim, eles vão fazer toda a higienização da sala assim que as crianças forem embora. Eles pegam o lixo, mas aí a higienização só é feita quando as crianças vão embora, por conta da bolha também. Eles vão fazer antes de elas chegarem, logo cedo, bem cedinho, esteriliza tudo, e quando elas saem, né? E a gente fez um schedule assim, toda sala, toda turma tem 2 ambientes por dia. Então, por exemplo, juniors amanhã, um exemplo, tá? Não tenho de cabeça. Tem o parque com os brinquedos e tem a sala de aula. Então, aquele parque amanhã é só do juniors e a sala de aula deles. Aí, acabando esse dia, a equipe da limpeza vai esterilizar todos os brinquedos, tudo para no dia seguinte. Então, depois de amanhã é do seniors, do IK. O parque é deles. Mas, então, amanhã o parque é do juniors e a sala de judô é dos toddlers, tá? Então, todo dia eles têm 2 ambientes que eles podem ir. Esterilizado e feito esse tempo, esse período de 24 horas, e elas vão limpar quando eles saem e elas vão limpar na hora da chegada. Antes de eles entrarem, porque elas não podem ficar entrando e saindo. E em cada sala também a gente colocou a ajuda de uma babá para ficar olhando o banheiro. E outra coisa que a gente implementou, lavagem das mãos. Então, igual o Trolls, até a enfermeira Roberta, que foi lá na escola, ela falou, não tem o Trolls, hora do abraço, é hora de lavar a mão. Então, uma hora eles vão lavar as mãos, um outro momento é o álcool gel nas mãos. Eu acho que amanhã, Vicky, a palavra que eu gostaria de colocar assim é paciência e tranquilidade, né? Eu acho que é um novo para todo mundo. Eu, particularmente, a nossa equipe de educação infantil está com muita saudade. A gente está muito animada. Eu acho que vai dar tudo certo, já está dando. E é isso. Amanhã é paciência. A gente não sabe como eles vão reagir em ver a gente de face shield, com máscara, né? É um misto de sentimentos. Então, eu acho que o mais desafiador, como a Melissa falou, vai ser administrar essas sensações, né? E passado isso, eu tenho certeza que a gente está super preparado, que vai dar tudo certo. Tem só mais uma pergunta aqui, que foi lançada no nosso chat, que é como garantir a higienização após o período de votação. Nossa escola, ela é uma das escolas, né, que contempla a questão da votação, né, do Tribunal Regional Eleitoral, e a gente já tem feito alguns estudos, já há alguns meses, não é mesmo, Cidinha? De Sim. Como que a gente vai se adequar nesse momento. Muito provavelmente as salas de aulas onde vão acontecer as aulas da educação infantil não serão utilizadas, né? Nós estamos avaliando isso para que não sejam utilizadas para a questão da votação. Tem uma série aí de trâmites aí que nós temos que... Na verdade, Vicky, as salas da educação infantil nunca são utilizadas mesmo, né? As de baixo, sim, a Year One, acho que o Inter também. Mas nós reivindicamos a possibilidade de fazer na quadra, né, a votação na quadra, separando por biombos, enfim. Nós estamos aguardando aí a decisão ou aprovação, né, dessa medida que a gente já planejou, e vamos ver, mas talvez nós tenhamos que fechar a escola uns 2 dias após, né? Porque realmente é um movimento muito grande, são perto de 5.000 eleitores que vão circular. É terrível, nós estamos querendo nos livrar dessa obrigação, esse dever que já há quase 40 anos a gente realiza, sendo que hoje temos outras escolas da rede municipal, estadual aqui no bairro. Mas, enfim, enquanto é a nossa obrigação, temos que fazer e vamos procurar fazer o melhor possível.
Nós perguntamos sobre isso também para o doutor, quanto tempo, se precisarem das salas de aula, então aí fecha por 2 dias apenas, né, Cidinha? Sim. Cris, também vale lembrar que as crianças não farão escovação na escola, por conta da higiene também, né? Sim, nada de escovar os dentes nessas 3 horas. Bom, acredito que estamos ok aí com essas dúvidas iniciais. Novas dúvidas vão surgir, né, no decorrer dos dias. A escola está amplamente à disposição. Eu gostaria só de reforçar que, além de toda essa consultoria do Sabará Hospital Infantil, que, lembrando, é referência em saúde pediátrica no Brasil, nós iniciamos também o monitoramento de bem-estar e saúde com toda a nossa comunidade escolar através do aplicativo ClassUp. Vocês receberam hoje o comunicado, não só os alunos que serão contemplados agora nessa primeira fase com as aulas presenciais, mas toda a comunidade da escola, então todos os segmentos e os nossos funcionários receberão semanalmente, às terças-feiras, uma enquete com 3 perguntas, né, para a gente ter esse controle. E a gente tem um dashboard, um monitor, que a gente consegue aí filtrar como que está a saúde da nossa comunidade escolar. Então, isso daí é mais um reforço que nós vamos ter aí para ter esse controle. Tá bom? Cidinha, você quer fazer um encerramento ou deixo com o doutor Francisco? Deixa com o doutor Francisco. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Eu quero agradecer, então, ao colégio, a Cidinha em particular, ao Fragoso também, que foi nosso apoio aí esse tempo todo, foi, né, o nosso elo de contato, e aos pais, né, que dedicaram aí seu tempo para participar dessa atividade que a gente considera que é uma atividade fundamental, não só para trazer tranquilidade para eles também, mas mais do que isso, né? A gente não quer tranquilizar, a gente quer esclarecer, na verdade, né? A gente quer que as pessoas fiquem atentas, fiquem alertas, saibam exatamente onde é que estão entrando, né? E saber que, assim, que muito daquilo, do sucesso dessa empreitada depende da ação individual, né, de todos nós, né? Somos nós trazendo a melhor evidência, né, fazendo a orientação, fazendo a consultoria com a informação correta, com o dado correto, aí na escola vocês cumprindo o que precisa ser feito, e os pais fazendo a sua parte. Quer dizer, isso daí não funciona se todo mundo junto não tiver fazendo a sua parte. Tá? Então era isso aí que eu queria falar, e mais uma vez agradecer à escola pela confiança aí depositada no Sabará, e a gente espera que esse relacionamento aí isso aí seja o primeiro passo, como disse o Rogério, que a gente possa continuar juntos aí por muito tempo. Sim, certamente. Muito obrigada.